Olá, eu vou falar sobre a fórmula de Euler e aplicações. O meu nome é Edson Miranda Júnior e eu sou do curso de Engenharia de Produção. A fórmula de Euler foi proposta em 1758 pelo matemático suíço Leonhard Euler. A fórmula apresenta a seguinte relação entre os vértices, faces e arestas de um poliedro. V menos A mais F é igual a 2, sendo V o número de vértices, A o número de arestas e F o número de faces. Este teorema é considerado muito atraente devido à sua simplicidade. Há quem diga que essa é a segunda fórmula mais bela da matemática, perdendo apenas para uma outra fórmula de Euler, que é a fórmula da exponencial complexa. Temos aqui alguns exemplos de poliedros que confirmam a fórmula de Euler. Temos um tetaedro, um hexaedro regular, mais conhecido como cubo, e um dodecaedro. O tetraedro ele tem 4 vértices, 6 arestas e 4 faces. 4 menos 6 mais 4 igual a 2. O cubo tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. 8 menos 12 mais 6 igual a 2. E temos o dodecaedro, que tem 20 vértices, 30 arestas e 12 faces. 20 menos 30 mais 12 igual a 2. Partindo desses exemplos, podemos afirmar que a fórmula de Euler é sempre válida? É claro que não. Este poliedro é um exemplo interessante, justamente porque ele é um exemplo de poliedro para o qual a fórmula de Euler não vale. Veja que ele tem 16 vértices, 32 arestas e 16 faces. E 16 menos 32 mais 16 é igual a 0. Na verdade, há muito tempo já se conhece exemplos de poliedros para os quais a fórmula não vale. Sendo assim, é preciso definir para quais tipos de poliedros a fórmula funciona. Euler ele se propôs a tentar resolver essa questão. Inicialmente, foram considerados apenas os poliedros convexos. Isso porque não é difícil provar que a fórmula vale para poliedros convexos. Veja que isso é muito bom, pois se a gente constata que um certo poliedro é do tipo convexo, então a gente sabe que pode aplicar a fórmula. Mas veja bem, isso não significa que se o poliedro não for do tipo convexo, então a fórmula não funciona. Quando Euler se propôs a resolver essa questão, já se conheciam poliedros não convexos para os quais a fórmula vale. Ou seja, até então, se o poliedro for do tipo não convexo, a gente não sabe de antemão se a fórmula funciona. Mas o que é um poliedro convexo? De forma bem simples, um poliedro convexo ele tem a seguinte característica. O plano que contém qualquer uma das faces nunca corta o poliedro em duas ou mais partes. Só que a gente percebe, nesse exemplo, que a fórmula funciona para esse poliedro não convexo mostrado na imagem. Porque esse poliedro ele tem 10 vértices, 15 arestas e 7 faces. Ou seja, V menos A mais F é igual a 10 menos 15 mais 7, que é igual a 17 menos 15, que é igual a 2. Ou seja, funciona. O primeiro matemático a resolver essa questão foi o matemático francês Poincaré. Poincaré ele percebeu que os tipos de poliedros para os quais a fórmula de Euler vale não é uma questão de geometria, mas sim uma questão de topologia. E o interessante é que Euler, quando ele resolveu o problema das pontes de Heisenberg, ele percebeu que o problema não se tratava de uma questão de geometria, mas sim de uma questão de topologia. No entanto, ele não teve a mesma percepção para sua fórmula, que relaciona os vértices, arestas e faces de poliedros. Mas o que significa dizer, então, que o problema é uma questão de topologia? A topologia ela é o ramo da matemática que estuda determinadas características de objetos sem se preocupar com seu tamanho e formato. Isso é com a geometria. A gente diz que duas figuras são homeomorfas, ou seja, topologicamente iguais, quando existe uma transformação contínua que transforma a primeira na segunda e uma transformação inversa, também contínua, que transforma a segunda na primeira.
A gente pode ver ao lado 3 poliedros. Se a gente imaginar que eles são feitos de borracha e forem inflados, os 2 primeiros tendem a virar uma esfera e o último tende a virar um toro. Toro é esse formato de rosquinha, ou então de uma boia. Enfim, o que isso significa? Os 2 primeiros poliedros são homeomorfos a uma esfera, e o último é homeomorfo a um toro. O interessante é que Poincaré ele percebeu que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é uma invariante topológica de um poliedro. Isso resolve o problema. Por quê? Com isso, é possível generalizar a fórmula de Euler para qualquer poliedro. A gente pode imaginar uma função x de p sendo p um poliedro e x de p um número inteiro associado à topologia do poliedro. Esse x de p ele é denominado característica de Euler-Poincaré. Veja que se 2 poliedros são homeomorfos, ou seja, têm a mesma topologia, então a fórmula de Euler será igual para eles. Isso é interessante, porque tendo um conjunto de poliedros da mesma topologia, basta definir o x de p de 1 para saber a fórmula que associa o número de vértices, arestas e faces de todos os poliedros desse conjunto. Contando o número de vértice, aresta e face de um poliedro, a gente pode calcular facilmente o x de p. Basta somar o número de vértices com o número de faces e subtrair o número de arestas. A gente pode ver na imagem exemplos, temos ali em cima um poliedro que o x de p é igual a menos 2, temos o outro em que o x de p é igual a menos 1, não, é igual a 1, e um que o x de p é igual a 3. Então temos menos 2, 1 e 3, ou seja, cada um é uma topologia diferente. Agora, a gente vai ver uma demonstração que vale para todos os poliedros convexos da fórmula de Euler. E a demonstração vai ser por indução. Antes, a gente precisa entender o seguinte. Todo poliedro convexo pode ser transformado em um grafo planar conexo. Imagina que a gente tira uma face do poliedro e depois esticamos esse poliedro em um plano, formando um grafo. Aí embaixo tem 3 grafos como resultado de 3 poliedros. Pode ver que a face retirada no início, ela é formada exatamente pelas arestas que estão do lado de fora do grafo. Então, podemos imaginar que a área de fora é a face que foi tirada no início. Se contarmos a área de fora como uma face, então o grafo tem o mesmo número de vértice, aresta e face do poliedro usado para formar o grafo. Então, a gente vai mostrar que a fórmula de Euler ela vale para grafos planares conexos. Então, vamos lá. A gente vai partir do grafo mais simples que existe, que é o grafo formado por um só vértice, e por isso não tem nenhuma aresta. Esse será a nossa base de indução. Podemos ver que a fórmula é válida para esse grafo, porque V menos A mais F é igual a 1 menos 0 mais 1, que é 2, né, que é igual a 2. Ou seja, a fórmula funciona. A partir desse grafo, podemos montar qualquer outro grafo planar conexo de N arestas em N passos, sendo cada passo o seguinte. Ou a gente acrescenta um vértice e necessariamente uma aresta simultaneamente, ou a gente acrescenta uma aresta ligando 2 vértices não adjacentes. Em cada caso, a gente vai acrescentar uma aresta. Vamos entender melhor. Se a gente acrescentar um vértice, temos que adicionar uma aresta para manter o grafo conexo. Com isso, não dividimos uma face em duas. Logo, o número de vértice e aresta aumenta, cada um em uma unidade. E o número de faces continua o mesmo, mantendo a validade da fórmula. Aí embaixo tem um exemplo para facilitar o entendimento desse passo. À esquerda, temos um grafo de 4 vértices e 4 arestas e 2 faces. E à direita temos o mesmo grafo, só que acrescido de um vértice e uma aresta. Logo, nós temos 5 vértices, 5 arestas e 2 faces,
mantendo a fórmula. Mas podemos também acrescentar uma aresta em dois vértices não adjacentes. Ligando dois vértices não adjacentes, a gente divide uma face em duas, porque o grafo é conexo, e com isso formamos um círculo. Logo, aumentamos o número de aresta e de face em uma unidade, cada um, mantendo o mesmo número de vértices. A fórmula continua válida. Aí embaixo tem um exemplo para facilitar o entendimento desse passo. À esquerda temos o mesmo grafo de 4 vértices, 4 arestas e 2 faces. E à direita a gente tem o grafo acrescido de uma aresta e uma face. Logo nós temos 4 vértices, 5 arestas e 3 faces, mantendo a fórmula. Então, a gente partiu do grafo de um só vértice e para ele vale a fórmula. E a cada passo que a gente dá para aumentar o grafo, a fórmula continua válida. Se a gente pode formar qualquer grafo planar conexo seguindo esses passos, né, partindo do grafo inicial, então, por indução, a fórmula vale para qualquer grafo planar conexo. Como vimos, a fórmula de Euler ela é muito útil para facilitar a contagem de número de vértices, arestas e faces de poliedro. Essa fórmula ela tem aplicações, por exemplo, no estudo de ligações de moléculas na química, né, já que a ligação entre os átomos de uma molécula pode ser associada a poliedros. Os átomos eles são os vértices, né, no caso, e as ligações entre eles são as arestas. Tecnicamente, muitos problemas que podem ser modelados por grafos podem ser mais facilmente resolvidos a partir da fórmula de Euler. A gente vai ver alguns exemplos de aplicações. Esse problema ele é um bom exemplo para mostrar o uso da fórmula na química. Em 1958, foi divulgada a descoberta de uma molécula tridimensional de carbono. Em homenagem ao arquiteto norte-americano Buster Fuller, a molécula foi batizada de fullereno. A figura abaixo, aí ela está mostrando uma molécula de fullereno. A partir do peso atômico da molécula, é possível constatar que a mesma possui 60 átomos de carbono. Sabendo que cada átomo faz uma ligação com mais 3 átomos vizinhos, e que as ligações entre os átomos formam uma molécula cuja geometria é de um poliedro convexo, então como obter o número de aresta e o número de poliedro do poliedro formado? Então como é que a gente calcula o número de arestas de face do poliedro formado? Vamos ver? Bem, a gente sabe que a molécula tem 60 vértices. E sabemos também que cada vértice é adjacente a outros 3 vértices. Então, a gente pode dizer que o grau de todos os vértices é 3. Sabemos que o dobro do número de aresta é igual ao somatório dos graus de todos os vértices. Como todos os graus dos vértices são iguais, podemos substituir o somatório por uma multiplicação. Assim, o dobro do número de aresta é o produto do número de vértices multiplicado pelo grau. Ou seja, o dobro do número de aresta é igual a 60 vezes 3, que dá 180. Então, o número de aresta é 90. E temos um polígono convexo de 60 vértices e 90 arestas. Como calculamos o número de faces? Óbvio. A gente aplica a fórmula de Euler. Lembrando que se trata de um polígono convexo, né? Então, o que a gente tem? 60 vértices, 90 arestas, resultando então em 32 faces. Aí na figura, a gente pode ver que essa molécula ela é muito similar a uma bola de futebol. Para quem não sabe, a bola de futebol ela tem essa geometria. É claro, tirando o fato de as faces serem um pouco deformadas, tendendo a uma esfera. Mas assim, se a gente prestar atenção na imagem, dá para ver que tem faces formadas por 5 arestas e faces formadas por 6 arestas. Uma bola de futebol ela é exatamente assim. Tem um caso muito curioso sobre isso que ocorreu na Inglaterra e que a gente pode usar como exemplo de aplicação da fórmula. Para indicar a direção dos estádios na Inglaterra, foram colocadas placas de trânsito com uma seta e um desenho de uma bola de futebol, né, indicando onde estavam a direção dos estádios. Acontece que a bola desenhada era feita só de faces hexagonais. Todas as faces é de 6 lados, o que é impossível, pois hexágonos formam um plano igual a uma colmeia de abelha. Isso fez um matemático fazer uma petição pública
ele conseguiu colher mais de 20 mil assinaturas, pedindo a mudança do desenho da bola para um formato que fosse matematicamente possível. Mas então, será que a gente consegue provar que é realmente impossível existir uma bola igual a que foi desenhada na placa, aplicando a fórmula de Euler? Então vamos lá. Cada face contém 6 arestas, mas cada aresta pertence a 2 faces. Então, 2 vezes o número de aresta é igual a 6 vezes o número de face. Ou seja, A é igual a 6F sobre 2, A é igual a 3F. Mas também, cada face contém 6 vértices. E cada vértice contém 3 faces. Né? Cada vértice é comum a 3 faces. Então, 3 vezes vértice é igual a 6 vezes face. Ou seja, V é igual a 6F sobre 3, então V é igual a 2F. Ou seja, o número de aresta é igual a 3 vezes o número de face e o número de vértices é igual a 2 vezes o número de face. Só que aplicando a fórmula, como é que fica? V menos A mais F é igual a 2, fica 2F menos 3F mais F igual a 2, que dá 0 igual a 2. O que é um absurdo. Né? Então, com 0 igual a 2, provamos que o matemático ele realmente tinha razão. Tem um problema modelado por grafos muito famoso, que é conhecido como o problema das fontes de suprimento. A ideia é bem simples. Existem 3 fontes de suprimento. Uma de água, uma de telefone e uma de luz. Essas 3 fontes têm que levar suprimento para 3 casas, de forma que as ligações não se cruzem. Podemos perceber que isso é um problema de grafo. A imagem mostra o grafo que representa o problema, porém as arestas elas estão se cruzando. A ideia é achar uma forma de desenhar esse mesmo grafo sem que as arestas se cruzem. A ideia é construir um grafo planar conexo em que os 3 vértices de cima sejam adjacentes a todos os 3 vértices de baixo. Isso se trata de um grafo bipartido completo K33. A verdade é que o grafo K33 ele não é planar, ou seja, esse problema ele não tem solução. E na matemática, para dizer que um problema não tem solução, a gente tem que provar. E a prova ela é bem simples e ela vai ser por absurdo. Vamos supor que exista um grafo planar conexo que resolva esse problema. Ou seja, um grafo K33 conexo. De cara, a gente sabe que o problema tem 6 vértices e 9 arestas. Então, aplicando a fórmula de Euler, a gente chega a um número de faces igual a 5. Né? Ou seja, esse problema ele tem 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. Veja só, esse grafo ele é bipartido. Então, ele não pode conter faces triangulares. Para ter faces triangulares, teria que ter 3 vértices adjacentes entre si, violando a característica do bipartido. Então, a gente pode afirmar que cada face tem pelo menos 4 vértices e, logicamente, 4 arestas. Como cada aresta faz parte de 2 faces, então o dobro do número de aresta é maior ou igual a 4 vezes o número de face. Ou seja, 2A é maior ou igual a 4F. Mas a gente conhece o número de face e o número de aresta, que é 5 e 9. Então, a gente chega à conclusão que 18 é maior ou igual a 20, o que é um absurdo. Então, a gente provou que esse problema não tem solução. Ou seja, um grafo bipartido completo, né, K33, ele não pode ser um grafo planar conexo. E é isso.